disciplina Gestão de Riscos. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio e essa é a aula 2 sobre gestão de riscos e ela está direcionada a gente escrever essa fase do processo de gestão de risco, que é o escopo, contexto e critério. E ela vai se materializar num documento que a gente vai mostrar aqui para os senhores. Então, aqui apresentando o instrutor, eu coloco para os senhores as graduações, especializações, pesquisas, cursos, né? E aqui entre os cursos, a gente, na área de gestão de risco, eu posso apresentar o curso de gestão de riscos e controles internos da CGU, teve mais um curso da CGDF, um congresso que a gente foi sobre a área, e aí a gente pretende, com essa aula de hoje, desenvolver as seguintes competências: compreender como personalizar o processo de gestão de riscos dentro do setor de implantação no CBMDF. Então a gente vai mostrar que a gente está implantando os subcomitês de gestão de riscos e essa fase de escopo, contexto e critério, ela tem esse objetivo de personalizar as demais etapas do processo de gestão de riscos, possibilitando um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado durante a implantação setorial no CBMDF, definir corretamente o escopo do processo de gestão de riscos do setor onde será implementada a gestão de riscos. Compreender os contextos externo e interno, o ambiente no qual o setor procura definir e alcançar seus objetivos, porque os riscos eles vão estar focados aí nos objetivos, tendo em vista que o risco é um evento incerto que tem impacto nesses objetivos. Atuar sempre levando em consideração o interesse público, a gente sempre tenta mostrar isso em todas as aulas. Referências utilizadas: ABNT ISO 31000-2018, Referencial Básico de Governança do TCU, o Decreto 39763 de 2019 e o nosso próprio plano estratégico que já previa essa questão da gestão de riscos. E aí lá da ISO a gente definiu uma série de conceitos no vídeo 1, ok? E para a gente não esquecer aqui, não sair do nosso foco, falando sobre o risco, é o efeito da incerteza nos objetivos, de acordo com a ISO 31000, e esse efeito ele é um desvio em relação ao esperado, ele pode ser positivo, negativo ou ambos, então a ISO 31000 considera também os riscos positivos, pode abordar, criar ou resultar em oportunidades ou ameaças, objetivos diferentes aspectos, categorias e níveis, tá? Então a gente pode ter o nível estratégico, operacional, então vai depender aí do que a gente está querendo focar. Então, risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos da organização e abrange eventos positivos com potencial de agregar valor e negativos com potencial de destruir valor, segundo o TCU. Então, a gente também tem que definir aqui, novamente, a diferença entre risco e problema. Risco é uma incerteza sobre o futuro, né, no qual a gente implementa um plano de controles para mitigar. Faz o gerenciamento dos riscos, evitar que o risco se concretize ou diminuir o impacto do evento, né? E evitar que ele se transforme num problema, porque o problema é uma certeza, é o presente, tá? Ele é gerenciamento de crise, é plano de ação e lições aprendidas em cima do problema, tá? A gente desenvolve controles para manter esse problema como risco, ok? Então, muitas vezes vão ser identificados problemas, né? Lá na fase de identificação, quem está fazendo o processo dizendo que é um risco, mas não, aquilo já é uma certeza, aquilo já acontece, então a gente tem que ter controles para que aquilo ou não aconteça mais, ou se for realmente uma certeza que já acontece, a gente tem que diminuir o impacto daquilo, ok? Mantendo como risco aí. Então lá na ISO 31000 a gente apresenta princípios, estruturas, tá? Então aqui são os princípios. A estrutura, tá? A gente já está adotando aí exemplos de órgãos de controle. Então esse modelo das 3 linhas de defesa, ele vem do Institute of Internal Auditors, que a CGU fez também o seu modelo de 3 linhas de defesa e a gente já adaptou esse modelo de 3 linhas de defesa, que basicamente na primeira linha de defesa a gente tem os proprietários dos riscos, os servidores, quem está atuando lá nos processos mais finalísticos. Na segunda linha de defesa a gente tem o Comitê Gerencial de Riscos, tá? E o
núcleo de gestão de risco, que é o ente técnico. No caso, a minha seção lá, a seção de gestão estratégica e projetos, lá está estabelecido o núcleo de gestão de risco. A gente dá o suporte técnico e é isso que a gente está fazendo aqui, essa questão do nivelamento. E na terceira linha de defesa, a auditoria interna. Então, em cima disso, comitê de gestão estratégica, tá? Alta administração, no nosso caso, a gente colocou o comitê de governança, seguindo as orientações aqui desse modelo de cima. Então, a gente meio que combinou os dois modelos e adaptou a nossa realidade. E aí a gente chegou nesse modelo de 3 linhas de defesa, só para os senhores se situarem, onde o comitê interno de governança está em cima, o comitê de gestão de risco geral está logo abaixo dele, ok? E na primeira linha de defesa, como eu havia falado, a gente tem os proprietários dos riscos, né, que são os bombeiros militares, que estão diretamente lidando com o processo, são os donos dos processos. Na segunda linha de defesa, a gente tem os subcomitês de gestão de riscos que estão sendo implantados em cada setor onde a gestão de riscos é implantada. Então, a gente já tem o do DEALF e o do DSEG também já foi publicado para que a gente iniciasse aqui a implementação da gestão de riscos. E a gente já tinha também o núcleo de gestão de riscos, que é justamente o que eu acabei de falar, a minha seção, a CEGEP do EMG. E na terceira linha de defesa, auditoria interna e os órgãos que faz justamente a ligação com os órgãos internos de controle, os órgãos externos de controle. Então a estrutura, tá? A gente adotou essa estrutura aí com o modelo de 3 linhas de defesa. E aí na ISO 31000 também é apresentado o processo de gestão de riscos, que pode ser aplicado no nível estratégico, no nível operacional, seja em programas ou em projetos, ok? Então a gente vai focar aqui no escopo, contexto e critério, que o propósito dele é personalizar o processo de gestão de risco, permitindo um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado. Então, tanto a avaliação quanto o tratamento, quanto a própria identificação, eles são posteriores a essa fase aqui do escopo, contexto e critério. Então, por isso que a gente tem que personalizar, definir esse escopo, esse contexto, tá? Para que a gente possa seguir para as próximas fases. Então, como é que a gente vai fazer a questão de definir o escopo? Então, qual é o nível a ser aplicado à gestão de risco? A gente falou que pode ser estratégico, operacional, pode ser programa, projeto, tá? Aonde eu vou estar atuando com a minha gestão de riscos? Aonde a gente tem os processos mais importantes que entregam realmente valor no meu setor, né? Onde esses processos, né, eles estão atendendo às atribuições, aos objetivos do meu setor, tá? Então, ele não precisa ser necessariamente um objetivo estratégico, ele pode ser um objetivo setorial ali do meu setor, relacionado às minhas atribuições. Então, é ali que eu vou estar buscando os meus riscos. Então, quais são os objetivos pertinentes a serem considerados e o seu alinhamento com os objetivos organizacionais? Claro que os objetivos do setor têm o seu alinhamento com o objetivo organizacional. Contextos externo e interno, qual é o ambiente em que a organização procura definir e alcançar seus objetivos, compreensão dos ambientes externo e interno no qual a organização opera, e convém que reflita um ambiente específico da atividade ao qual o processo de gestão de riscos é aplicado. Então, apesar da gente estar definindo um setor, né, o nosso escopo, contexto e critério, a gente está fazendo a implantação setorial, ela traz esses elementos de contexto externo e interno para toda a corporação e depois ela vai especificando, a gente vai mostrar aqui no documento. E os critérios, a gente já tem esses critérios definidos na nossa política de gestão de riscos e no próprio documento de escopo a gente já vai trazer ele ali no modelo, tá? Quantidade e tipo de risco, podem ou não ser assumidos, significância do risco, processo de tomada de decisão, estrutura de gestão de riscos, personalizados para o propósito e o escopo da atividade em consideração, refletir os valores, objetivos, recursos da organização, tudo isso está descrito nesse nosso documento. Obrigações da organização e do setor também, que a gente complementa pela implantação setorial, e considerar as partes interessadas que também estão presentes no documento. Então, esses elementos todos estão condensados no documento de escopo e contexto e critério. Aqui a gente apresenta o modelo do DEALF. Desse modelo do DEALF, a gente
retirou algumas coisas e deixou para a questão da customização para o próximo setor, mas os dados gerais já se encontram lá. Então eu vou mostrar aqui para os senhores exatamente isso, tá? Então esse é o documento. Então, capa do documento, estabelecimento, escopo, contexto, critério, setor de implantação, a questão do versionamento aqui, histórico de versões é importante. A gente vai ter um sumário, tá? Esse sumário aqui está automatizado, então o que for mudado aqui dentro, na introdução, por exemplo, ele vai ser atualizado ali no sumário, ok? Então aqui são os dados gerais sobre importância, os decretos que determinaram a publicação. Esses dados aqui, quando for ser implantado no setor, nem precisa alterar, tá? Essa contextualização inicial. Com relação aos dados da instituição, a gente pede que se coloque o endereço do setor aqui, o CEP, né? Os outros dados já são os dados gerais do CBMDF, a estrutura organizacional já está aqui, tá? O nosso organograma, o histórico e atribuições do CBMDF a gente já descreveu, então o documento ele vem semi-estruturado, tá? Então a gente só vai realmente customizar mais lá para frente. Então a questão da missão, visão, valores, enquanto a gente não atualizar ou mudar o plano estratégico, tá correto aqui, então a gente não precisa mexer. Mapa estratégico também mantém alinhamento com o plano estratégico do GDF, esse sim vale a pena a gente estar sempre conferindo. E aqui a gente já fez atualização, tá? Resultados esperados, iniciativas do Corpo de Bombeiros e prazo. A gente já fez atualização aqui com os novos projetos, iniciativas que entraram todas as construções e reformas do Corpo de Bombeiros. O GDF está bastante focado nessa questão de construção, reforma, tá? Então entraram todos esses projetos, a gente já atualizou, já está diferente do DEALF, tá? Então aqui, ó, 2021. Então não tem grande preocupação. A questão do plano plurianual, tá? Quais seriam aí os programas relacionados que estão sendo executados pelo setor? Então a gente deixa aqui indicador, meta, tá? Então quais são as ações orçamentárias relacionadas com o meu setor? Então se não tiver, se não se aplica, a gente simplesmente pula essa fase. Mas se a gente tiver alguma ação, algum programa que está relacionado ao setor, a gente vai editar aqui. Então a gente deixou as tabelas como modelo para que sofram essa edição. Então, na definição de escopo, a gente vai descer para o nível do setor e vai falar, no caso dos departamentos, a gente vai especificar as diretorias, vai escolher a questão dos processos ou do macroprocesso mais importante do setor. A gente sugere que um macroprocesso para o departamento e no mínimo um processo para cada diretoria, tá? Para estar representando ali de forma inicial e tentando posteriormente fazer a identificação em cima do mapeamento do processo no BISAGE. E aí a estrutura organizacional do setor por meio do organograma, a gente deixou o exemplo aqui do setor anterior, competências e objetivos do setor. A gente vai colocar aqui, pessoal, todas as competências previstas na legislação para o setor. Então, uma coisa que é até interessante a gente interromper aqui no momento, cada título desse aqui, ó, seja primário ou secundário, esses títulos a gente pode atribuir, tá, responsáveis para estar desenvolvendo isso aqui dentro das habilidades, das capacidades de cada um. Então, competências e objetivos do setor. A gente pegaria alguém mais envolvido aí com a área do direito ou com mais experiência no setor, indicadores do setor. A gente pegaria alguém que gosta mais aí de trabalhar com a parte estratégica, a parte estatística, tá? E aí, para que a gente faça essa atribuição e o controle, o gerenciamento desse projeto como um todo de implantação no setor, a gente está fazendo sempre o cadastramento. Aqui a gente está no GPWeb, ok? O cadastramento, por exemplo, aqui, ó, pessoal, do setor atual que a gente está implantando no GPWeb, é a implantação de riscos no DSEG. Então a gente faz todo o detalhamento do projeto, tem o termo de abertura e tem aqui a nossa EAP. Então as fases de liderança, comprometimento com a publicação do subcomitê do DSEG, escolha do gerente, publicação do termo de abertura, tudo isso já aconteceu, ok? A gente está aqui na comunicação e consulta, assistindo os vídeos fundamentais sobre a gestão de risco. Esse vídeo já foi feito, já foi assistido pela equipe.
consulta do plano estratégico, da metodologia de gerenciamento de projetos para poder trabalhar aqui no GP Web e consultar os vídeos da playlist de projetos para conseguir fazer os reportes aqui no GP Web. Então a gente percebe, ó, como está verde aqui, o gerente do projeto já conseguiu fazer os reportes e está em dia com o cronograma dele dentro da EAP. Então a próxima fase dele é o escopo, contexto e critério, que é justamente aquele documento que a gente mostrou para os senhores. Tá? Então, nivelamento de conhecimentos, assistir o vídeo sobre escopo, contexto e critério, que é justamente esse vídeo que está sendo feito agora. Assistir o vídeo sobre mapeamento de processo, já foi feito o vídeo, então é um vídeo complementar para que eles possam mapear aqueles processos que eu mencionei, como o macro processo do departamento e os processos específicos da diretoria, né? Pelo menos um por diretoria ali, mostrando o principal objetivo, o atendimento do principal objetivo daquela diretoria, ok? Então, essa questão aqui, ó, desenvolvimento da elaboração do contexto, histórico e atribuições. O que eu havia falado é o seguinte, então eu vou pegar um camarada que está lá há muito tempo no meu setor, ok? E vou atribuir para ele. Então aqui, ó, não é o Tenente Coronel Pereira, ele vai editar, porque esse aqui a gente pegou do DEALF, e vai colocar quem vai ser o responsável por fazer essa atividade aqui, ó, histórico e atribuições, instrumento de planejamento, achado de auditoria, quem vai fazer, então quem vai solicitar para auditoria os achados de auditoria, a definição de escopo, legislação aplicada, responsabilidade, gestão orçamentária e financeira, do DSEG, plano plurianual, todos aqueles títulos secundários que eu mostrei para os senhores, eles estão aqui, ó. Então parte interessada de EAP, de INVI, de VIS, estão todos aqui e serão atribuídos aqui os responsáveis e o nosso cronograma já está estabelecido, ok? Então, a gente vai ter aqui tudo dividido e o gerente do projeto consegue acompanhar a execução perfeitamente aqui pelo GP Web em função de cada título desse aqui que ele pode atribuir para alguém. Se ele quiser fazer, ele simplesmente atribui ele mesmo e ele preenche, ok? Quando precisar de dados específicos das outras diretorias, sim, ele faz a questão da atribuição de responsabilidades. Então, indicadores do setor. Então, como é para cada setor aqui, provavelmente vai ter uma atribuição específica para cada diretoria, tá? Então, vai verificar, principalmente, junto à nossa CGEL do Estado-Maior-Geral, quais são os indicadores relacionados ao DSEG, no caso da próxima implantação, ou ao setor onde estiver sendo feita a implantação. Então, quais são esses indicadores? Tá? A gente deixou aqui mais ou menos a estrutura de como ele vai fazer a descrição do indicador, tá? O resultado do indicador atual e a descrição daquele indicador, ok? O que aquele indicador representa, o que ele está mostrando ali para a gente. Então, gestão orçamentária e financeira, execução orçamentária e financeira, se existem projetos, existem recursos direcionados para o setor, eles têm que estar a execução deles tem que estar apresentada aqui, ok? A gente preservou os dados aqui, que eram dados do DEALF, mas é isso que a gente quer mostrar, histórico de execução por ano, e a gente pode acrescentar nos anexos uma execução detalhada. Força de trabalho, então aqui com certeza ele vai estar dividindo entre as diretorias, então a diretoria, a primeira diretoria, qual é a força de trabalho? A gente colocou 3 modelos aqui, tá? Então, por posto e graduação e quantidade, ó, posto e graduação e quantidade, ele dividiu entre militares do PTTC e militares da ativa, aqui ele já fez de uma outra forma, ó, ele já colocou numa tabela só, de uma forma horizontal, ok? Aqui ele já fez, ó, por cargo em comissão, mas aqui cada diretoria está sendo apresentada em uma tabela dessa, e eles fizeram 3 modelos, e a gente preferiu manter assim, até para decidir qual seria o melhor modelo a ser empregado. O setor de implantação pode colocar dessa forma ou dessa, depende do interesse, né? do interesse, do objetivo para o qual a gente está fazendo aqui a identificação, a posterior identificação dos riscos. Então, partes interessadas são as partes interessadas, os stakeholders do setor, ok? Então, listar todas as partes interessadas, a forma como a comunicação com as partes interessadas é feita. Aqui a gente tem um exemplo apenas. Se os senhores tiverem mais elementos de comunicação, algum sistema, tá? Algum sistema eletrônico de comunicação, coloca aqui, ok? No caso do DSEG, por exemplo,
o SCP Web vai entrar aqui, não entrou no DEALF porque não está relacionado ao DEALF, mas aqui, por exemplo, vai entrar o SCP Web. Achados de auditoria, então a grande dica aqui do achado de diretoria, já pedir logo na primeira coisa aqui do documento escopo, contexto, critério, já fazer essa solicitação para auditoria dos achados relacionados ao DSEG. Então vai ter o achado, a causa, a consequência e a recomendação da determinação. Porque daqui na fase de identificação a gente também identifica vários possíveis riscos aí que vão estar vários possíveis eventos que vão estar impactando nos objetivos. Legislação aplicada, a gente pode atribuir alguém aí da área do direito. Análise SWOT, então no caso das diretorias, a análise SWOT, a matriz SWOT, vai ser uma para cada diretoria, ou dependendo do setor, um para cada elemento ali que está abaixo do elemento principal. Ok? Então, sobre a matriz SWOT, a gente volta aqui para a nossa apresentação. Só para dar uma relembrada, caso não lembre. Então, a gente tem um ambiente interno à organização e um ambiente externo à organização, ok? No ambiente interno e no ambiente externo, a gente tem coisas que ajudam e coisas que atrapalham, certo? Então, no ambiente interno, o que me ajuda são as straits, o S da matriz SWOT, aí o acrônimo começa com straits. No ambiente interno, o que me atrapalha são as weaknesses, o W. No ambiente externo, o que me ajuda são as opportunities. E no ambiente externo, o que me atrapalha são as threats. Então, o que é isso, pessoal? Traduzindo aí para o nosso português, são as forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, que também a gente conhece a matriz SWOT, aqui no Brasil, como matriz FOFA, tá? Então, esse elemento aqui é só para dar um apoio para a gente. E o que é força, pessoal? Dentro do ambiente externo que me ajuda, é o que me faz... É o que eu faço bem, o que você faz bem, que recursos únicos você pode aproveitar, o que é que os outros veem em você como forças, o que são as oportunidades lá que me ajudam no ambiente externo, que oportunidades você tem disponível, que tendências, novidades, o que você pode aproveitar, como pode transformar as suas forças em oportunidades, o que me atrapalha no ambiente interno, quais são as minhas fraquezas. É onde eu posso melhorar. O que eu posso melhorar? Onde é que temos menos recursos que os outros? O que é que os outros veem como as suas prováveis fraquezas? E as ameaças que estão lá no ambiente externo me atrapalhando? Que ameaças podem prejudicá-lo? O que é que sua competição anda a fazer? As suas fraquezas expõem-no a possíveis ameaças? Então a gente tem que fazer esse tipo de pergunta para construir a nossa matriz SWOT, ok? E aí eu volto para o documento só para a gente mostrar aqui como é que ele finaliza. Então a questão dos critérios de risco adotados, tá? A gente tem esses critérios na política de gestão de risco já publicada, então aqui a gente não precisa mexer, mas ele precisa estar aqui para na hora de eu estar fazendo a minha análise e avaliação, eu saber quais são os critérios. O documento que vai ser fornecido lá na fase de análise e avaliação, ele já vai ser um Excel, uma planilha 5W2H, e ela já vai ter essa questão já cadastrada nela, ok? Mas a gente mantém para que fique registrado aí, inclusive os níveis de risco, tá? E também a questão da identificação dos níveis de autoridade e responsabilidade. Então, esses níveis eles estão definidos na nossa política, tá? Então, não teve nenhuma alteração dos níveis, teve alteração de composição de comitê de governança e comitê de gestão de riscos, mas a gente já acrescentou aqui, ok? Então não vai ter grandes dificuldades, e aquele modelo das 3 linhas de defesa que eu apresentei lá na estrutura durante a apresentação, ele já está aqui no documento, caso os senhores tenham alguma dúvida. O grau de maturidade, a gente fez uma avaliação lá em 2019, ainda não fez outra, mas provavelmente a nossa maturidade já tenha se elevado, porque a gente já implementou as ações de controle do DEALF, já fez a atualização do plano do DEALF e já está fazendo agora a implantação no DSEG, né? Iniciando aqui, inclusive, com esse documento de escopo, contexto e critério. Então, para finalizar, a gente coloca a data de validação, que essa é a data de entrega, 25/4/2021, a entrega desse documento.
E lá nos anexos a gente vai colocar os quadros detalhados de despesas, tá? Durante os últimos anos, o macro processo mais importante aí do setor e os processos mais importantes das diretorias, ou seja, no mínimo um, dois, três, quatro, seja aqueles que representem realmente os objetivos do setor, a entrega de valor que o setor proporciona, e a gente sugere que esses processos sejam feitos na ferramenta Visage, que é a ferramenta utilizada aí pelos órgãos de controle, ok? Então, pessoal, para encerrar aí o nosso vídeo, o produto final da fase de escopo, contexto e critério é justamente esse documento, que ele vai trazer todos esses elementos que foram apresentados. E aqui eu agradeço aos senhores, e esse aí foi o nosso vídeo sobre escopo, contexto e critério, e concedo que assistam também o primeiro vídeo, que foi falando de conceitos fundamentais da gestão de riscos ISO 31000. Obrigado.